no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. You don't know why you're clapping. I'm talking about you. A masturbação, outra forma de satisfação sexual fora do casamento. O que é a masturbação? É o sexo solitário, a forma de atingir satisfação pessoal sozinho, friccionando, tocando nas genitálias, tendo estímulos pornográficos, levando à ejaculação, ao orgasmo, satisfazendo assim de forma solitária o desejo, o libido, a sensualidade, o desejo sexual, que é legítimo, mas de uma forma ilegítima, se masturbando. E esse é um dos pecados, práticas e vícios que muitos, mas muitos cristãos têm praticado, têm lutado, têm cedido, têm se entregado à masturbação. E a Bíblia diz que a masturbação também é prostituição, e é punido, e é pecado. Adolescentes compulsivos que chegam a praticar masturbação 20 vezes por dia, é um problema terrível. E a masturbação, pior de tudo, que ela não é só praticada por solteiros. Solteiros praticam a masturbação, tanto jovens como adultos. Casados que não se satisfazem com os cônjuges praticam a masturbação. Velhos também, que se a sua parceira já não tem mais as funções ativas sexuais, e eles ainda, por ter uma taxa hormonal mais alta, querem se satisfazer, se masturbam. Homossexuais também se masturbam, tanto héteros como homossexuais se masturbam. Essa prática então, ela alcança todas as classes. E acredite também, mulheres também se masturbam, menos, mas também a prática da masturbação feminina. Então aqui compreende o pecado da cobiça. Eu cobicei, tive desejos, fantasiei, tive estímulo visual numa revista, num filme, na TV, alguém, na rua. Quando eu cobicei, já adulterei. E depois consumei o adultério, me masturbando por essa pessoa, cena ou imagem. E isso compreende adultério, prostituição, condenado pela Bíblia. O prazer sexual da masturbação está ligado a uma figura feminina ou masculina, mesmo hétero ou homo. Ela é realizada com a cobiça, penso visando alguém. Logo, para a masturbação ocorrer, eu cobiço alguém, cometendo adultério, prostituição, identificando assim o sexo ilícito, a prostituição, que é fora do matrimônio. A Bíblia, a palavra, apresenta um princípio de Deus para o alívio da tensão sexual, para a satisfação sexual. Vejam, 1 Coríntios 7,9 disse assim: mas se não conseguem controlar-se, é melhor casar do que se abrasar. A melhor tradução é da NVI, olha o que diz: mas se não conseguem controlar-se, é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então a Bíblia apresenta um princípio para o alívio da tensão sexual. Qual é? Não é a masturbação. Ela diz assim, Paulo diz assim: digo eu, mas não Senhor, que o solteiro fique como eu, solteiro, melhor ficar solteiro. Mas se eles não conseguem, não conseguem se controlar, é melhor casarem do que ficar ardendo de desejo. Para que casarem? Para satisfazer esse desejo que está ardendo no matrimônio, entendeu? Para não se masturbarem, para não fornicarem,
Para não cobiçarem, é melhor casarem. Então, o princípio para o alívio da tensão sexual, do desejo, é o matrimônio. Essa é a forma de Deus para o alívio sexual, o casamento. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem fique só. Não foi feito para ficar sozinho. Entendeu? Como que eu alivio a tensão sexual? Somente no matrimônio. Por quê que a masturbação é pecado? Porque eu penso numa mulher. Por exemplo, a masturbação compreende vários pecados. Primeiro, o visual. Já olhei, não colocar a coisa má diante dos meus olhos. Já estou pecando por ver material pornográfico. Não fica pensando que você pecou quando masturba. Caí, pastor. Não, essa já foi a terceira queda, filho. Você já caiu quando você olhou uma mulher, a nudez de outra, o material, porque não colocará coisa má diante dos meus olhos. Depois você peca porque você cobiça, né? Você peca só porque você abriu uma página na internet e está vendo nudez. O pecado é só ver, porque eu não posso colocar coisa má diante dos meus olhos. Segundo, porque eu cobiço, já adultero com ela. E terceiro, a prática, depois que eu ejaculo. Então a masturbação compreende 3 pecados. Quando você está olhando, cobiçando, e quando está executando, é uma maneira de se satisfazer sexualmente. Então, a masturbação também caracteriza prostituição, forma de satisfazer o desejo sexual fora do casamento, condenado pelo apóstolo Paulo. Vamos para o último agora. Quinta seção. Agora é o pecado subjetivo. É a cobiça. Pecado do coração e da mente. Lascívia. Pecado do íntimo. Vamos abrir todos em Mateus 5:28. Hoje vai ser um pouquinho mais puxado, porque eu tenho que ensinar isso, mas vocês aguentam aí. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz, 27, ouviste o que foi dito. Aonde foi dito isso? Na lei de Moisés, no decálogo, nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Quem adulterava, ocorria o que na lei? Apedrejamento. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher ou homem com intenção impura no seu coração, ou cobiçando-a em seu coração, já adulterou com ela. Depois a sentença: se teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. Olhe para cá. Essa declaração de Jesus é uma das mais pesadas, aterrorizantes, assustadoras e profundas. Preste muita atenção, todos olhando para mim, acordem, fiquem extremamente atentos de todas as formas de se prostituir, de todas as formas da prostituição nos condenar, de todas as formas dessa prostituição tirar a nossa santidade, a nossa salvação. A pior delas, a mais perigosa, delicada, profunda, é essa declaração de Jesus. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque o que é prostituição? É o sexo ilícito, é toda forma de satisfazer o desejo fora do matrimônio. Como? Sexo entre solteiros, fornicação, masturbação, adultério, homossexualismo. Mas este pecado que Jesus diz compreende todas as outras classes, porque o solteiro cobiça,
O casado cobiça, o homossexual cobiça, o solitário cobiça, a mulher cobiça. E ele está dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. O que adulterar? Não vai para a cama e cometa uma penetração, um ato completo com outra mulher. Não vá para a cama e cometa um ato homossexual com outro homem. Não vá, isso é adultério, prostituição, fornicação. Mas eu, Jesus, eu vos digo que se um homem, uma mulher, apenas olhar para outro homem, outra mulher e desejá-lo, ocorreu com ele como se ele tivesse feito o mesmo que está escrito na lei: não adulterarás. Ele está dizendo assim: todas essas práticas imorais podem ocorrer através da minha cobiça. Quando um homem homossexual cobiça outro homem, é como se ele estivesse indo para a cama com esse homem. Quando a mulher cobiça outra mulher, é como se estivesse indo para a cama. Quando um homem casado cobiça uma mulher solteira, como se estivesse indo para a cama. Quando casais solteiros cobiçam um ao outro, é como se estivessem adulterando. E deixa eu te dizer, esse é o maior pecado que a igreja está enfrentando. E ele diz, presta atenção, ele compara ambos os casos em pé de igualdade. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, não violarás o templo do Espírito Santo, não vai para a cama com outra mulher que não é seu cônjuge, não vai para a cama com uma mulher que solteira, não vai para a cama com sua namorada, não vai para a cama com homem com homem, mulher com mulher, não vai. Por quê? Porque a lei diz que o tal deve morrer, deve ser apedrejado, é condenado à morte. Não vá. E ele está dizendo que se alguém olhar, cobiçar, é como se tivesse ido, e o tal também será punido a rigor, rigorosamente, como o mesmo da lei, com a morte, só que esta eterna. E onde é declarado isso? Mateus 5, do 28 em diante, diz: se o teu olho te faz pecar, caracterizando o adultério, caracterizando a cobiça, deixe, pare, vença isso. Você acha que isso aqui não é grave? É o pecado subjetivo, é o pecado da mente. Talvez tenha uma pessoa na sua repartição que você morre de desejos ilícitos por ela e nunca tocou nela. Você está adulterando com ela diariamente. Talvez é com esse homem que você gosta dos seus músculos, seu porte, e você o deseja, o cobiça, e tem alteração química toda vez que chega perto dele. Cobiça e nunca tocou nele. Você pode ser condenado. Talvez é uma irmã da igreja que você tem se masturbado regularmente, cobiçado, desejado, vai ser condenado por isso. Talvez é uma, duas, três aqui e acolá. Talvez é para homem com homem, mulher com mulher. Você deseja, intenta, quer. Tem ereções, tem lubrificações. Chega perto de você, você tem uma mudança química. Porque atende o desejo, não é só porque é tentado, é o impulso, atende, alimenta, você viaja em pensamentos, tem pensamentos fantasiosos, deseja, cobiça, não pode ver essa pessoa olhar, passar, seus olhos correm, seus olhos analisam cada curva e a deseja, ou o deseja. Isso está acontecendo no seio do corpo de Cristo. Suponhamos que temos aqui uma igreja, ou quem vai me ver, que nunca, não há fornicação física, não há adultério, ninguém trai ninguém toca no corpo de ninguém, mas isso não livra a igreja de ser uma Sodoma e Gomorra moral, de ser uma Sodoma e Gomorra, de ter uns aos outros se cobiçando mutuamente, uns aos outros tendo desejos. Você não está vendo aqui que Jesus disse? Quem passar a mão, não. Apenas ativar os desejos, não. Quem despia a nudez, não. Quem olhar. Quem olhar. Você está entendendo a gravidade do que Jesus está declarando? Isso não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado.
Não tente achar subterfúgio, não tente achar respaldo, não há saídas. Ele está comparando ambos os casos, e o adúltero está em Apocalipse, o adúltero está em Tessalonicenses, o adúltero está em Coríntios. Ele não herdará o reino dos céus. E aqui é o adúltero subjetivo, é o adúltero na mente daquele que diz: se eu tivesse a oportunidade, eu despiria aquela garota, eu despiria aquele homem, eu iria para a cama com ele, mas eu não posso por questão circunstancial. Está mostrando um princípio de Tiago, que o pecado nasce no coração com desejo, não com a prática. Vamos abrir em Tiago para você ver a força do que eu estou falando. Olha aqui onde o pecado começa. Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Agora olha lá o pecado onde nasce. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Presta atenção. E a cobiça, desejo da carne, tentação, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Aqui, ó, não houve prática. A prática está no seguinte: o pecado consumado gera morte. Ele está dizendo que quando você atende o desejo, já pecou, sem ter praticado. Aqui Tiago mostra onde o pecado nasce. Preste muita atenção. Olhe para esse púlpito aqui. Eu estou sendo tentado por ele. Toca nele. Toca nele. Não é pecado. Ok? É a mesma coisa. Olha para a menina. Se masturba. Peca. Não é pecado ter a tentação, ter o desejo. Não é. Ok? Agora quando eu faço isso, olha o púlpito. Olha. Vou olhar. Vou tocar. Eu não toquei ainda. Já nasceu. Já pequei. Já atendi a cobiça. Só falta agora eu tocar. Porque sendo a concupiscência atendida, dá luz ao pecado. Pequei. Agora o pecado vai ser consumado e vai gerar morte. Entendeu? Enquanto eu estou sendo tentado, olha, não. Toca, não. Tira a roupa dela, não. Se masturba, não. Não é pecado. Agora quando eu falo assim, quando vem, toca nela. Vou tocar, quero, já pegou. Aí só falta eu tocar, mas o pecado já brotou no coração, já nasceu. Por isso Jesus disse: é uma questão de tempo para você praticar, pois você já atendeu o impulso, você já desejou, você já abaixou as rédeas, a guarda, abaixou a guarda. Por isso que é pecado. Vem a tentação, você não quer olhar, você não quer, de repente você se rende. Nossa, é bom, é bonito, eu quero que, e atende aquele desejo, já nasceu no coração. Só falta a prática para o pecado gerar morte, só falta consumá-lo, e é como se tivesse consumado. Isso é muito perigoso. Eu tenho trabalhado na área do aconselhamento, e eu tenho visto muita dificuldade nessa área. Vira e mexe, sentam na minha sala: eu estou cobiçando fulana, eu estou cobiçando Beltrano, eu estou cobiçando Beltrana, eu estou tendo problema, eu estou me masturbando, eu estou pecando, eu estou desejando, eu estou cobiçando. Minha mente é viciosa, minha mente é suja, eu tenho pensamentos ilícitos, eu quero homem, eu quero mulher, eu tenho desejos sexuais. Isso é fortíssimo. Não adulterarás, o sétimo mandamento, decálogo, Êxodo 20:14, trata de relações sexuais ilegítimas entre pessoas casadas. Jesus, porém, diz: o outro Moisés, tirando a superficialidade, o legalismo da lei, mostra a profundidade, que o pecado já se inicia no coração. Olhar para cobiçar, olhar com intenção impura, desejar possuí-la, ter pensamentos sensuais com outras pessoas, excitar-se, compreende um desejo ilegítimo. Agora, o pior do que tudo, o casado
pode desejar solteira ou outra casada, adultera. O solteiro pode desejar outro solteiro, se prostitui, adultera. O homossexual pode desejar alguém do mesmo sexo ou o oposto, prostitui, adultera. Isso tudo pode ocorrer pela lascívia, pela cobiça, o desejo da mente que tem a ver com o olhar. Isso é besteira do pastor, que lá na igreja do Aliança do Calvário é bom, mas de vez em quando tem umas forçação de baixo, isso é bobagem. Pega Mateus 5, arranca e engole. Pega Mateus 5 e tira da tua Bíblia então. Jesus é claro e enfático, ele sabe o que estão falando. Ele sabe o que é a mente pervertida de um homem. Tanto não é besteira que está na classe dos condenados. É fortíssimo. Jesus ensina que as consequências são as mesmas do ato: apedrejamento, morte, condenação e inferno. Quantos milhões de milhares não cometem todos os dias dentro da igreja, entre os cristãos? É normal? Cuidado com isso. Esse para mim é o grande problema. Nós até conseguimos lidar com prática, mas como a gente lida com o pecado subjetivo? Mentes poluídas. Já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Mente santa, levando cativa toda a mente, levando cativa a mente, toda a mente à obediência de Cristo, todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus, revestidamente com o capacete da salvação, sendo transformados pela renovação da vossa mente, tirando o coração de pedra e dando um de carne, da onde vem a lascívia, sendo lavados pela lavagem da regeneração. Se não houver isso, não adianta, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa séria. Tem pessoas que, ao pregar essas mensagens e eu citar determinadas situações, são estimuladas sexualmente só por ouvirem eu pregar, só por ouvir casos, histórias, situações e modelos para referir aos temas. São pessoas que são levadas a pensar na impureza durante uma pregação, para ver o nível da corrupção da mente de um homem. Pessoas que eu aconselho na minha sala, quando eu estou aconselhando nessa área, não fala não que eu fico excitado. Não fala não que eu fico excitado. Para você ter uma ideia do nível que chega para você ignorar. Você não pode ignorar uma coisa dessa. Não é uma conferência para tratar de arminianismo, calvinismo, concílio, reforma, coisas altas e profundas. É para tratar de detalhes que estão matando o reformado, o presbiteriano, o pentecostal, o batista, o quadrangular, o assembleiano, o pastor, o presbítero, o diácono, seja quem for, está vendido à imoralidade, está sofrendo com as compulsões sexuais, e isso condena com lago de fogo, como um assassino criminal e hediondo. Mente. Se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão, pois eles são a candeia do corpo, a luz do corpo. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. E um grande causador disso é a indústria da pornografia. Enquanto Hollywood lança 400 filmes por ano, 11 mil filmes pornográficos são lançados por ano. Só na Califórnia há 1.500 atores trabalhando com pornografia. Estima-se que existem 4.200.000 sites pornográficos, 72 milhões de visitantes por mês, e mais de 25% das pesquisas na internet são pornográficas. O lucro da indústria pornográfica chega a 13 bilhões de dólares
material pornográfico. 2 bilhões e 500 mil e-mails diários têm conteúdo pornográfico. Essa indústria está violenta. Milhões de evangélicos cristãos envolvidos nessas estatísticas. Isso é um colapso moral para a igreja. É um colapso moral para o altar, para o púlpito, para os pastores. Dessas estatísticas, há dezenas e centenas de pastores envolvidos em pornografia e prostituição, e lideranças que você não tem ideia. A cristandade está fundada na imoralidade, na pornografia, na masturbação, a lesbianismo, a homossexualismo, a adultério dentro da igreja. Temos que extirpar esse câncer, que é uma afronta contra a natureza de Deus, que é santa. É um ato de rebeldia, é uma afronta contra Deus. A Bíblia diz: não sabei que os vossos corpos não são vossos, são provenientes de Deus. E a Bíblia diz: glorificai Ele em vossos corpos, pois fosse comprado por bom preço. Aquele que destruiu o corpo, o templo, Deus o destruirá, não o terá por inocente. E ele está dizendo que a cobiça, o pecado subjetivo me faz um lobo voraz, me faz um animal sanguinário, profano e pecador. Por que esses números tão exorbitantes? Porque o diabo sabe que isso destrói. O diabo está lançando uma cortina de fumaça na igreja. O diabo está fazendo a igreja lutar com coisas altas, grandes, ignorando coisas pequenas como um olhar, ou uma fotozinha na net, ou uma masturbação. Mas isso é tão letal contra blasfêmias, é tão letal contra pecados, contra o púlpito, contra a noiva, é tão letal contra atrocidades, assassinatos e crimes. Porque ele está colocando, irmão, tem 8 classes de pecados que mandam ao inferno em Apocalipse. 8 apenas ele colocou. Apocalipse 21, 8. Uma delas é a imoralidade, a prostituição, que compreende Mateus 5, 28. Quem cobiçar um homem ou uma mulher homossexual estará aqui, meu irmão, nessa classe de condenados. Então, enquanto estamos lutando com coisas, escolas bíblicas, conferências, evangelismos, missões, fazendo guerras espirituais, combatendo coisas grandes, pensando em coisas grandes, Satanás está minguando a santidade da igreja, a fé da igreja, corrompendo-a, saturando-a de iniquidade, de luxúria, deixando ela sem a ação do Espírito. Uma igreja assim não tem a ação do Espírito, não tem o sobrenatural, não tem novo nascimento, não tem conversões genuínas, não tem um louvor santo. Uma igreja dessa não agrada a Deus. Uma igreja dessa é corrupta, ímpia. E nós estamos achando que isso é detalhe. Por que Satanás faz isso? Por que esses números são tão crescentes, são tão estrondosos na pornografia? Porque ele sabe que isso destrói casamentos, destrói famílias, traz culpas, traz traumas, traz dor, traz sofrimento, traz distúrbio emocional, depressão, traz complexos, traz tortura, baixa estima, entristece o Espírito Santo, esfria a igreja, desvia o cristão, abre brechas, compromete a fé, compromete o ministério, compromete a vida espiritual e pior, condena ao inferno, porque uma cidade inteira foi ao inferno. E para a igreja do Novo Testamento, dotada do Espírito Santo, tendo em mãos as sagradas escrituras, há a palavra que diz: menor rigor terá aquela cidade no dia do juízo. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente viverei. Se pelo Espírito mortificar as obras da carne, viverei. Tá? Agora abre em Tiago capítulo 4. Tiago 4,
versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até aí, olhe para cá. Sabe o que eu quero ensinar? Presta muita atenção, é uma dica, muita atenção, muita. Em todo o tempo da minha conversão, eu sempre ouvi isso, que o pecado de imoralidade está ligado ao orgulho, à soberba. A maioria das pessoas que caem em pecado de imoralidade e infidelidade são extremamente soberbas. Esses homens das últimas décadas que caíram, eles confessaram que caíram primeiro com a soberba, depois adulteraram, fornicaram, traíram, foram homossexuais. Mas antes eram extremamente arrogantes, soberbos, orgulhosos. E a gente nota que toda pessoa que luta com imoralidade, ela é soberba. E temos um princípio bíblico que explica isso, que Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Significa que Ele não dá a sua graça aos humildes. Essa graça que está em Romanos, que se andar segundo o Espírito, mortificarei as obras da carne. As obras da carne são lascívia, cobiça, impureza, adultério, fornicação. Logo, o soberbo não recebe a graça necessária para mortificar as obras da carne. Deus resiste, não dá sua graça, não dá o seu Espírito numa medida suficiente para mortificar as obras da carne, as quais são todo desejo e prática ilícita. Muita pessoa luta dia e noite, ano após ano, com a imoralidade sem obter resultado algum. Talvez é porque ela precisa se arrepender dos pecados, nascer de novo, ser uma nova criatura, encontrar Cristo e não lutar contra a prostituição, e ser humilde, se humilhar. Entendeu o texto?